Cumprimentos, amados, com a paz do Senhor. Chegamos à nossa terceira videoaula da nossa lição de adulto. Nesse trimestre estamos estudando sobre os valores do Reino de Deus. Durante nossos próximos 3 meses estaremos aprendendo, tomando como base o Sermão do Monte, a relevância deste ensinamento dado por Jesus para a Igreja de Jesus Cristo. A nossa lição de hoje, ela nos fala sobre Jesus, o discípulo e a lei. Que relação, que importância, que valor, que significado que existe aí da lei com relação a Jesus e também com relação ao discípulo. Podemos dizer que Jesus cumpriu a lei ou que ele aboliu a lei. Nós vamos aprender no decorrer desta nossa lição. Então, qual a relação entre Jesus e a lei? E o que ele deseja que seus discípulos aprendam acerca dessa relação. Basicamente, esta lição tem como propósito mostrar que a relação de Jesus com a lei apenas nos mostra que a nossa justiça é elevada. Nós vamos aprender com mais detalhes a questão da justiça, com relação à lei, e também a justiça agora, exatamente hoje, nos dias em que nós estamos vivendo, o que realmente está em voga, o que realmente importa aos olhos de Deus. Logo, o objetivo de estudar essa relação de Jesus com a lei é o de trazer aos cristãos um compromisso profundo com a justiça de Deus. Então, estaremos aqui tendo como nosso primeiro objetivo mostrar que Jesus cumpriu toda a lei. Nosso segundo objetivo nessa lição é comparar a letra da lei com a verdade do Espírito. E, por último, conceituar a justiça do reino de Deus. Então, estaremos introduzindo a nossa lição, mas antes vamos fazer a leitura do texto áureo. O texto áureo está em Mateus capítulo 5, verso 20. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Veja que o versículo de número 1 já deixa claro para a gente que existe uma justiça mais excelente do que a justiça mostrada ou praticada através dos escribas e dos fariseus. E a gente vai estar aprendendo tudo isso no decorrer da nossa lição. Nossa verdade prática diz que os seguidores de Jesus são chamados a viver a justiça do reino de Deus. Essa justiça, que está baseada na nova aliança em Cristo, nasce no interior do crente e reflete no exterior da vida. Veja que o contraste que há entre a justiça praticada pelos escribas e fariseus é diferente da justiça praticada por aqueles que nasceram de novo, através do conhecimento do Evangelho do Senhor Jesus, porque uma é uma justiça externa e outra é uma justiça interna. Fariseus e escribas tinham maior zelo, por exemplo, limpar o exterior, deixar tudo no ponto, porém descuidava-se do interior. Jesus veio para mostrar que a essência da lei não era apenas externa. Pelo contrário, a essência da lei de Deus desrespeitava e desrespeita ao interior da pessoa. A nossa leitura bíblica em classe, Mateus capítulo 5, do verso 17 ao 20. Jesus disse: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar ou abolir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, ou menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Aqui me surge uma pergunta: por que Jesus falou isso ensinando para os seus discípulos
que se a justiça deles não excedesse, não fosse maior ou tivesse acima da justiça dos escribas e fariseus, eles não poderiam entrar no reino dos céus. Por que não? Porque a justiça praticada pelos fariseus e saduceus era algo que, em vez de agradar o coração de Deus, pelo contrário disso, desagradava. Por que desagradava? Porque levava esses homens a serem hipócritas. Isso mesmo. O que é ser um hipócrita? Eles tinham a aparência de que eram realmente pessoas que viviam a lei de Deus, quando de fato não viviam. Eles tinham a aparência de que eram, mas não eram. Entende? Diferentemente da justiça do reino atual, né? A justiça proveniente do novo nascimento, pela voz do Evangelho ecoando no coração do homem, que vai acontecer uma transformação interna. Quer dizer, o que ele for externamente é o reflexo do que ele é interiormente. No caso dos escribas e fariseus é diferente. Pareciam, pronto, só para citar um exemplo. Jesus chama eles de sepulcro caiado. E aí você tem uma, digamos assim, uma visão na sua mente melhor do que essa palavra está querendo dizer. Veja bem, se você imaginar como que é um sepulcro, vamos tirar o caiado, vamos trazer para os dias atuais. Hoje as pessoas usam mármore para enfeitar os sepulcros. Imagine que por fora você olha para um sepulcro e você diz, nossa, que beleza. Mas e dentro? Como está dentro? Não é verdade? Então, a gente hoje não pode ser assim diante de Deus. Por fora uma aparência bela, mas por dentro podridão, por dentro maldade, por dentro transgressão, né? Por dentro tudo estragado. Né? O que nós precisamos é nascer de novo, porque aí a gente vai ter condições de ser por fora um reflexo daquilo que nós somos por dentro. O brilho que vai aparecer fora, ele está dentro. No caso dos fariseus, o brilho que aparecia por fora não estava dentro. Por isso eles estavam desprovidos daquilo que realmente era a essência da lei: justiça, misericórdia e fé. Nessa lição a gente vai estar estudando a respeito da relação de Jesus com a lei e o que ele deseja de seus discípulos. Veremos que o Senhor Jesus cumpriu toda a lei. Destacaremos a diferença entre a letra da lei e o Espírito. E, finalmente, vamos analisar acerca da justiça do reino. No Sermão do Monte podemos perceber com clareza que o nosso Senhor não destruiu a lei, nem o ensino dos profetas. Pelo contrário, em vez de destruir, ele cumpre. Assim como seus seguidores, a nossa justiça deve transcender a dos escribas e fariseus. Primeiro tópico: Jesus cumpriu toda a lei. Quando o nosso Senhor começou a ensinar, seu propósito nunca foi o de desconstruir tudo ou não valorizar o passado relativo aos ensinos da lei e dos profetas. Só abrindo um parêntese aqui e dizendo que o fato de Jesus não ter desconstruído, mas pelo contrário, valorizado a lei, isso não quer dizer que nós hoje somos obrigados a cumprir a lei. Por que não? Porque o próprio Jesus já cumpriu plenamente a lei. A expressão que está dizendo o seguinte: não pensem, revela exatamente isso, né, com relação à lei. Não pense que eu vim a me rogar, no caso. Né? Ora, Jesus sabia que o ensino da antiga dispensação era valioso, verdadeiro, bom e belo. Ele jamais ousara ser um revolucionário. Vamos mudar tudo aqui. Portador de um espírito destrutivo. Né? Como o apóstolo Paulo também não agiu assim. Vamos verificar, por exemplo, Romanos, capítulo de número 3, verso 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Estranho, não? Parece estranho Paulo falar que, em vez de anularmos a lei, pela fé estabelecemos a lei, mas como assim?
pelo motivo do que já falei para os amados. Jesus cumpriu a lei. E a essência da lei é justiça, misericórdia e fé. Então, pela fé do Senhor Jesus, nós estabelecemos a lei porque a justiça, a misericórdia e a fé são princípios da lei. E que não viver esses princípios, aí sim, está se anulando a lei. E era isso que os fariseus e os escribas faziam. Assim, aprendemos com Jesus que não é possível construir um futuro bom se não preservarmos as coisas boas que os antigos nos legaram. Ou seja, o autor aqui está referindo-se ao cuidado que Jesus teve com a lei, ou seja, a lei que Deus deu foi santa, justa e boa, e aquilo que é santo, justo e bom não deve ser destruído ou desconstruído. Entende? Esse princípio que o apóstolo Paulo nos apresenta, que deve ser cumprido por nós, isso tanto com relação à palavra de Deus, como com relação às coisas do nosso dia a dia. Por exemplo, nossas culturas, nossos costumes, aquilo que é bom, aquilo que é santo, aquilo que é proveitoso, não deve ser desconstruído para ingressar uma coisa nova, destruindo aquilo que já era bom. Entende? É nesse sentido. Jesus não veio destruir a lei. Para muitos opositores, Jesus era um agitador, revolucionário, destruidor da tradição recebida. Por isso, nosso Senhor foi alvo de falsas acusações pelos seus críticos. Entretanto, os evangelhos deixam claro que Jesus ensinou sobre a justiça conforme o que Moisés, a lei e os profetas ensinaram. No lugar de enfraquecer a lei, ele devolvia o verdadeiro sentido da lei, que inclusive estava abandonado pelos mestres judeus. O verdadeiro sentido da lei estava abandonado pelos mestres de Israel. Vamos ver um versículo aqui em Mateus 8, verso 4, que diz o seguinte: Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Veja que Jesus não retirou isso. Jesus manda que esse cidadão que foi curado cumprisse aquilo que havia sido determinado por Moisés. O que Jesus era contra era os excessos, as injustiças. Por exemplo, ele não podia curar uma pessoa no sábado, porque muitos interpretavam, os fariseus, os saduceus, os escribas interpretavam de que estava errado, não podia livrar alguém de uma enfermidade no sábado. E a lei nunca disse isso. Entende? A lei nunca falou isso. Foi mal interpretada, Jesus enfatizou o sentido perfeito da lei. Ele mesmo, a continuação da revelação divina, mostrava que essa revelação é progressiva para a perfeição, não retrógrada nem estática. Ela não retrocedeu nem ficou parada como algo estático que não se move. Pelo contrário, era algo que estava indo para um avanço, e isso através de Jesus, que era o cumpridor da lei. Nesse sentido, a fé e o ensino da palavra de Deus deve nos levar ao verdadeiro crescimento espiritual, como bem ensinou o salmista no Salmo 1, verso 2 e 3. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiro de água. Quer dizer, a presença da palavra de Deus em nós, o verdadeiro cumprimento da palavra de Deus nos leva ao crescimento espiritual. Traz um avanço espiritual para a pessoa. Jesus cumpriu e aperfeiçoou a lei. O verbo cumprir, que está em Mateus 5,17, do grego plero, traz a ideia de tornar cheio, completar, encher até o máximo, fazer abundar, fornecer ou suprir liberalmente. Assim, a perspectiva pela qual Jesus cumpriu a lei é que ele lhe deu perfeição, conforme nos revela essa expressão que diz o seguinte: foi dito aos antigos,
Eu, porém, vos digo. Né? Isso é muito interessante. Ora, em momento algum, Jesus conflitou com as escrituras do Antigo Testamento, mas as harmonizou plenamente. Por isso, diferentemente dos escribas e fariseus, que usavam da lei para abusar do povo, o Senhor Jesus a aperfeiçoou. O que era visto como sombra cedeu espaço para a realidade do pleno cumprimento profético. Em Jesus, o que era visto por meio do Decálogo, né, que são os 10 mandamentos, e dos profetas, concretizou-se fielmente em nosso Senhor, conforme nos revela o escritor aos Hebreus. Deus, de muitas maneiras, nos falou aos pais pelos profetas, mas agora nos falou pelo Filho, que é a plena palavra do nosso Deus. Tópico de número 2. A letra da lei, a verdade do Espírito. O que a expressão letra da lei significa? De acordo com as cartas de Paulo, a expressão letra da lei diz respeito ao antigo concerto, que estava escrito em tábuas de pedra. Essa letra expressa os desígnios de Deus em forma de proibições escritas que revelam o pecado e levam à condenação, como nos mostra aqui o texto de Romanos 7, do verso 7 ao 25. Em resumo, dominado pela fraqueza da carne e sem força, o homem seria levado à morte diante da letra da lei. Por exemplo, não mate, não roube, não cobice, não adultere, não coloque outro Deus diante de mim. Havia os mandamentos, as proibições. Porém, não havia poder no homem, virtude nele para que ele conseguisse obedecer, cumprir esses mandamentos. Diferentemente do novo tempo em que vivemos, quando temos fé na pessoa de Jesus, quando recebemos a palavra de Deus, algo extraordinário acontece porque recebemos capacidade divina da parte do Espírito de vida em Cristo, que nos capacita a obedecer a sua preciosa palavra. A função da lei é mostrar a malignidade do pecado e a impossibilidade do homem em salvar-se. Nesse sentido, ela serviu como paidagogos do grego, né? Isto é, um pedagogo, um guia que nos levou a Cristo. No caso, a lei nos serviu de aio, deixando claro para nós que não havia em nós condição nenhuma de nos chegarmos a Deus para a salvação, porque éramos incapazes de cumpri-la. Dessa forma, a lei também aponta para Cristo Jesus. Aponta para Jesus, mostrando que somente nele nós temos salvação. Vamos observar um versículo, Gálatas capítulo de número 3 e verso de número 24. Gálatas capítulo 3, verso 24 fala o seguinte. Veja bem. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Pela fé. Quando nós cremos em Jesus, temos fé na pessoa de Jesus, o Espírito de vida em Cristo nos capacita a viver o princípio da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Aí temos condições de viver uma vida de retidão, debaixo da dependência do Espírito. Por isso que, para não praticar as obras da carne, Paulo orienta os cristãos, quando escreve aos Gálatas também, dizendo que era necessário que eles andassem guiados pelo Espírito. Andassem em Espírito para não satisfazer os desejos da carne. Por quê? Porque o Espírito
é que nos capacita a resistir e a não ceder diante das tentações. Continuando, qual a perspectiva teológica da lei? Para os judeus, a lei apresentava uma completude por meio de uma tríplice divisão. Havia a lei moral, a lei cerimonial e a lei judicial. Dentro da lei moral, nós encontramos os 10 mandamentos. A cerimonial refere-se à adoração do povo, de Deus no tabernáculo e posteriormente no templo. Todos aqueles ritos envolvendo o culto judaico, o culto dos israelitas. Já a lei judicial tem a ver com diversas responsabilidades civis, tanto individual como em sociedade. A responsabilidade das pessoas para com outras pessoas. Pelo sistema da antiga lei, havia um falso entendimento de que o homem poderia viver de maneira justa, segundo o seu próprio mérito, e que por isso seria possível salvar-se. Ou seja, se eu fizer isso, praticar aquilo outro, então, diante do que eu fiz, eu serei salvo. Porém, ninguém conseguia cumprir a lei por completo, independente da graça de Cristo. Era impossível. Dessa forma, tropeçava o homem na lei, tornando-se culpado de toda a lei. Então, o que nós vemos? Ora, o apóstolo Paulo refutou sabiamente esse falso ensinamento. Em suas cartas, o apóstolo deixou bem claro que o Senhor Jesus cumpriu toda a lei e que, por isso, pôs fim ao sistema de lei mosaico, de modo que ele oferece um novo e vivo caminho para se chegar a Deus. Isso encontramos em Hebreus 10, versos 19 e 20. Que caminho é esse? O seu sangue e a sua carne. Uma nova aliança que concede justificação e paz ao salvo. Aí surge uma pergunta. Mas quer dizer que, se eu não tenho que cumprir a lei, então eu posso viver desordenadamente? Não dá para viver desordenadamente para uma pessoa que conheceu Jesus por meio da fé no Evangelho. Isso até mesmo sai fora de discussão e de cogitação. Não dá nem para alguém perguntar, então fico sem responsabilidade de cumprir isso ou aquilo, porque Jesus já cumpriu tudo por mim, eu não tenho que cumprir nada da lei, então... Não, na verdade, o que a palavra de Deus está nos ensinando aqui é que Jesus, cumprindo a lei, toda a lei, ele é a plenitude da lei. A essência da lei, que é justiça, misericórdia e fé, vai estar presente nos seus seguidores, vai estar presente nos seus discípulos. Então não vai dar para a gente, por exemplo, viver na cobiça. Não vai dar para viver na prática do roubo, da idolatria e outras irresponsabilidades, porque fomos transformados pelo Espírito de vida em Cristo Jesus. E agora somos seguidores do nosso Divino Mestre. Tudo mudou. Paulo disse, tudo se fez novo. Nós somos revestidos do novo homem, criado em verdadeira justiça e santidade. Então nós recebemos essa paz ao sermos reconciliados com Deus pela fé em Jesus. A lei e a verdade do Espírito. Nosso Senhor cumpriu todo o Antigo Testamento, obedecendo perfeitamente à lei, cumprindo os tipos, sombras, símbolos e profecias. A causa dessa realidade perfeita é a morte substitutiva de Jesus. E por isso, hoje, os cristãos são declarados justos pelo mérito da obra de Cristo. Em conformidade com esse evento salvífico, o apóstolo Paulo diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Veja bem, se hoje eu tentar viver algo em torno de 613 mandamentos que existem no Antigo Testamento, se eu tentar levar aquilo à risca hoje, cumprir aquela letra, eu vou morrer. Não vai haver em mim condições de cumprir tudo aquilo e ser justificado pelos meus próprios méritos. Não vai. Mas o Espírito vivifica. Isso mostra que o novo concerto
revelou-se na pessoa de Jesus, que gera vida, observa o detalhe, e não mais na letra pesada da lei, que gera morte, não é isso? Ou seja, de um código exterior. Mas pastor, como assim que a lei gera morte? Sim, porque ela me diz não faça, não faça, não faça, e eu não consigo não fazer. Entende? Ela me diz, olha, você tem que viver assim, 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 e eu não consigo viver dessa maneira. Porque ela me diz que eu não devo viver, mas ela mesma em si não me dá poder para não viver errado. Já o Espírito, já a lei do Espírito de vida em Cristo me dá poder sim, para viver uma vida correta com Deus, para viver agradavelmente ao Senhor. Aí não é um mérito meu, é um mérito da obra de Cristo na cruz, que me deu o seu Espírito para me guiar e me conduzir. Entende como é interessante isso? Ou seja, um código, de um código exterior de normas para um código interior. A mudança é essa. Nós saímos de um código exterior de normas para um código interior e dinamizado na vida pelo Espírito. Continua tendo um código? Sim, claro. Como cristão eu não devo cobiçar, não devo adulterar, não devo desonrar meus pais. Segue-se a mesma coisa. Tenho responsabilidade na sociedade, tenho que respeitar os mais velhos, tenho que negociar com justiça e retidão, não posso meter a mão no alheio, fazer negócio errado, enfim, 2 pesos, 2 medidas, tudo bacana, só que isso está impresso no coração pela vida do Espírito. Não é verdade? De palavras registradas em tábua de pedra para palavras cravadas no coração. Entende como é diferente? Uma coisa, por exemplo, é eu ler um texto desse aqui. Outra coisa é a palavra, a compreensão do texto está dentro de mim, mudando a minha vida, levando-me à prática. É tanto que nós estamos aprendendo lições excelentes da palavra de Deus, valores do reino. Mas isso tem que estar dentro de nós, senão nós terminamos o trimestre e não prosperamos em nada absolutamente. Daí, meus irmãos, a dependência do Espírito. Nós precisamos continuar vivendo na dependência do Espírito para poder realmente o Espírito nos dar força e nos dar capacidade de viver conforme a vontade de Deus. Mas qual é o propósito da lei para os discípulos de Cristo? Vimos que Jesus cumpriu toda a lei. Nesse sentido, cabe perguntar, há propósito da lei para os cristãos? O apóstolo Paulo responde a essa questão mostrando que a lei é santa, está estabelecida, se cumpre no amor. Eu quero ler isso aqui com os irmãos. Inclusive, é um texto muito conhecido. Nós encontramos aqui em Romanos, capítulo 13, versículo de número 8. Vamos observar. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que ameis uns aos outros. Porque quem ama os outros cumpriu a lei. Entende? Olha que mudança. Quer dizer, o cumprimento da lei que os cristãos praticam hoje, diferentemente do passado, não é oferecendo sacrifício, não é guardando o sábado, não é evitando isso, evitando aquilo, não toque, não manuseie, não chegue perto. Não é, por exemplo, não posso varrer a casa hoje é sábado. Nada disso. Você cumpre a lei quando você ama ao seu próximo. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo. De sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, não é que vai estar dentro de mim algo do tipo, não devo adulterar. Jamais. Eu não posso dar em cima dessa mulher. Se eu pudesse, eu ia dar em cima dessa mulher. Eu ia sim. Mesmo ela tendo marido, eu ia dar em cima dela e ia conquistar ela para mim. Por que não há mais isso dentro da gente? Porque, veja bem, se eu amo ao meu próximo,
Então eu amo essa pessoa com amor fraternal. Eu amo essa mulher. Se eu amo essa mulher, eu devo fazer o que com ela? Respeitá-la. Não invadi-la, respeitá-la. Ora, se eu amo o meu próximo, então eu amo o marido dessa mulher. Outro motivo para me respeitar essa mulher. Tanto porque eu a amo com amor fraternal, como amo também o seu esposo. Então não dá. Entende? Não dá para você alimentar um sentimento impróprio, deixar nascer e lhe corroer um desejo, porque você ama. Né? E o amor é que nos leva a não praticar o mal contra o nosso próximo. Entende? Não furtarás. Como que eu vou meter a mão em algo de quem eu amo? Como eu vou roubar algo de alguém que eu amo? Não matarás. Como eu vou matar quem eu amo? Entende como é forte isso? Como eu vou levantar falso testemunho de alguém que eu amo? Como eu vou cobiçar, como já falei, a pessoa ou algo da pessoa que eu amo? Por isso que está escrito, se há algum outro, qualquer outro mandamento que houver, se resume num só. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, a lei, nesse sentido, opera atualmente, né? Isso com relação ao cristão, por meio do Espírito Santo. Que dinamiza, né? Dá poder à vida interior do cristão. Portanto, é Jesus Cristo quem impacta, quem aperfeiçoa e, por meio do Espírito Santo, implanta no interior do crente o verdadeiro sentido da lei. Aquilo que eu já disse desde o início. Justiça, misericórdia, fé. São coisas oriundas do amor de Deus derramado em nosso coração, através do Espírito Santo no novo nascimento. Último capítulo. A justiça do reino de Deus. Quem é grande no reino de Deus? Ora, Mateus 5, 18 ao 19 mostra que são consideradas grandes no reino de Deus os que se acham fiéis e cumpridores de toda a lei de Cristo. Consequentemente, são rebaixados à condição de menores os que negligenciam, removem, separam, violam o menor dos mandamentos de Deus e não atentam para a sua instrução, quer por omissão, quer por transgressão. Assim como discípulos de Cristo e cidadãos do reino de Deus, devemos cumprir e ensinar. Veja que cumprir vem primeiro. Cumprir e ensinar a lei divina a partir do poder do Espírito Santo. O que não é possível sem o poder do Espírito Santo é cumprir a lei de Deus. É impossível. Sem o poder do Espírito não dá. Novamente, repito, necessário é andarmos em espírito. Não é verdade? Por quê? Porque o poder do Espírito transforma, aperfeiçoa e concede-nos graça e verdade. A compreensão da justiça do Antigo Testamento, baseada no binômio lei versus obra, gerou orgulho pessoal e confiança nas próprias ações dos judeus para justificarem a si mesmos. No Novo Testamento, há exemplos a esse respeito. Por exemplo, o jovem rico, que agiu assim para atingir um supremo bem, o fariseu, que por meio de sua justiça própria achava-se melhor que o publicano, o sacerdote ou levita, que firmados numa justiça própria não atentaram para a aflição do próximo. Veja que em tudo isso faltava amor. Então, estavam descumprindo a lei de Deus. Né? Mas Jesus ensina aos seus discípulos que a nova justiça do reino, ou no reino de Deus, é interior, moral e espiritual, e não se trata mais daquela velha justiça exterior, cerimonial e legalista. Por isso, a justiça exigida pelo Senhor Jesus aos seus discípulos é superior ao dos escribas e fariseus. É uma justiça mais sublime, elevada e interior, e tem como base o amor. Entende? O amor por Deus e o amor pelo próximo. Essa justiça só pode ser obtida mediante a fé, nos permitindo viver de maneira justa e piedosa, e assim
entraremos ou entrar no reino de Deus. É verdade? Só para você compreender melhor, olha só. Os fariseus eram zelosos em guardar tanto a lei escrita quanto a oral. Ao explicar o verdadeiro significado da palavra de Deus, Cristo estava prestes a revelar uma justiça que ultrapassava qualquer justiça que os fariseus imaginassem possuir, guardando os mandamentos. Como cidadãos do reino de Jesus, você e eu somos chamados para viver uma vida justa. Isso mesmo. Mas devemos evitar o engano dos fariseus. Achar que somos justos pelo nosso mérito. Não devemos confundir a verdadeira justiça ou supor que, por fazermos determinadas coisas e evitarmos outras, alcançamos elevada espiritualidade. O que fazemos é importante, não é verdade? Sim, claro. Mas Deus está mais interessado no que somos. Se você quer evitar alguma coisa que você considera que é mal, tudo bem, evite. Se você quer fazer muitas coisas, muitas obras aí no reino de Deus, faça. Mas desde que o que motiva o primeiro ato e o que motiva o segundo seja o amor a Deus e o amor ao próximo. Porque aí tanto nós fazemos como nós somos. Ou seja, o que fazemos será um reflexo ou resultado do que somos. Aí sim é agradável a Deus. Concluímos dizendo que Jesus não veio para desfazer a lei, mas cumprir, Porém, soube conservar o que havia de bom na antiga lei, dando-lhe uma nova dinâmica na vida. Nosso Senhor deseja que nossas vidas sejam elevadas espiritualmente, semelhantes ao caráter e conduta dele, deixando de lado toda frieza espiritual e aquecido pelo Espírito Santo, abraçando o verdadeiro Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima videoaula em nome de Jesus.